cumprimento das leis de Deus. Não existe o erro em um espírito de ordem crística, em um Messias. Sendo assim, se ele nos afirma que seremos conhecidos por aquilo que trazemos em nossos corações, a oportunidade de mudança, a oportunidade de reforma, nesta vida onde somos esclarecidos, ela passa a ser muito significativa, meus irmãos. Não nos podemos mais furtar, porque, uma vez que conhecemos a verdade, ela tem, por sua vez, a obrigação de nos libertar. Não nos cabe mais estacionarmos nas zonas do conforto personalista e criarmos as inúmeras desculpas que às vezes criamos para que nossa consciência tente ludibriar as leis que nela já estão gravadas. Porque Kardec nos afirma que a lei de Deus está gravada em nossas consciências. Todo erro é uma tentativa de fuga a essas regras. É impossível nós realizarmos a verdadeira reforma interior sem a disposição de transformarmos a nossa vida em uma vida certa, em uma vida baseada nos princípios do Evangelho. Muitas das vezes, acreditamos que este capítulo faz referência a algumas seitas ou alguns irmãos que já se posicionaram na condição de pseudo-profetas, e fazemos uma leitura superficial do mesmo, sem buscar ali os recursos que realmente vão imprimir a reforma dos nossos corações. Não nos cabem mais a posição de fuga da realidade. Hoje temos conhecimento verdadeiro da doutrina que nos liberta. Na Revista Espírita de fevereiro de 1868, Allan Kardec destina um artigo onde a presença de vários espíritos superiores, inclusive Santo Agostinho, vem nos trazendo da importância do Cristo, do Cordeiro de Deus, condutor de nossas almas, que prometeu a Deus nosso Pai não nos deixar para trás. O Mestre assegurou que nenhuma das ovelhas a ele confiada ficaria perdida. E no seu messianato de amor, entregou-se ao madeiro infame da cruz, a nos demonstrar que estamos nós num planeta de provas e expiações. Ainda nos encontramos, meus irmãos, na segunda categoria dos espíritos, mal saindo do estado primitivo, onde morávamos de forma grotesca em cavernas. Hoje já nos encontramos em condição de oferecer, de esclarecer, de orientar, mas ainda, conforme Emmanuel, no caminho da luz, aproximadamente no século IV, nos anos 300 e alguma coisa, o homem que deveria desenvolver aqui na Terra, tanto na sua condição intelectual, quanto na sua condição moral. Estamos aqui para desenvolver conhecimento e amor, mas, lamentavelmente,
há mais de 16 séculos, estacionamos na área do sentimento. Palavras de Emmanuel. O homem estacionou-se nos campos da reforma íntima, criou um padrão de Deus de acordo com as suas necessidades, utilizando inclusive da religião como recurso de domínio e exploração. E, apesar do grande avanço no campo científico, estacionados ficamos no campo do amor, do sentimento, da renovação interior. Mas é notória a transição planetária. E herdarão a terra, conforme nos afirmou Jesus, os mansos e pacíficos. Sem essas virtudes em nosso coração, não nos será possível a permanência neste orbe. Na qualidade de artífices do nosso destino, não nos cabe mais falsas crenças, não nos cabe mais as desculpas do ontem para justificar a permanente insistência nos erros do hoje, alimentados pelo egoísmo que ainda trazemos de milênios e milênios de vidas. Não temos mais tempo, meus irmãos. Hoje, o planeta Terra em plena transição, com seus 8 bilhões de espíritos encarnados e aproximadamente 20 e pouco bilhões de espíritos desencarnados, formamos um orbe onde exige-se a permanência. Para se permanecer no mesmo, exige que valores de respeito, valores de amor sincero, em relação ao nosso próximo, possam ser evidenciados. O Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, no seu poder incomparável de síntese, resumiu as 613 leis da Torá, o código judaico, em apenas 2. O Mestre amado, cientes das nossas limitações, nos afirmou que, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao nosso próximo, como nós ainda não temos a construção de uma referência de amor, pois não desenvolvemos de forma real este sentimento, o Mestre amado ainda nos favorece. E assim ele diz: amai ao seu próximo, fazei a ele o que gostaria que vos fosse feito. Assim, nos dá uma referência para o amor. Amar de que forma? Amar que tanto? Amar como gostaria de ser amado. O dia que entendermos que para a transformação do nosso planeta necessário se faz a minha parcela de contribuição, devolvendo ao universo aquilo que hoje eu já recebi. As bênçãos da doutrina que me consola e me orienta não servem unicamente para o meu bel prazer. Passo eu a ser responsável direto pelas mesmas, sendo a mim imputada a cota de transmiti-la àqueles que não receberam. Por isso, meus irmãos queridos,
a necessidade de desmistificarmos qualquer outro irmão que traga convite diferente deste do Cristo. O próprio Allan Kardec disse que, se por acaso alguém afirmar que fora da doutrina espírita não há salvação, essa afirmativa não é verdadeira. Muito pelo contrário, a máxima que representa a doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. E não possa existir caridade maior, que não tem nenhum custo, que não representa nenhum esforço material. A caridade do amor. A caridade onde você pode representar, tal qual o bom samaritano, que, diferentemente do sacerdote ou daquele estudioso das leis, o samaritano que era considerado o homem do mundo, a Samareia, a terra das festas, da luxúria e do prazer. O homem que vinha dessas terras, um samaritano, era considerado um herege, um imundo, frente às leis do judaísmo, na época em que o Senhor Jesus nos traz essa parábola. Mas, na condição de educador inigualável, o Senhor Jesus toma exatamente o exemplo daquele que é considerado impuro, porém foi ele que tomou a iniciativa do socorro. Todos nós, meus irmãos, que estamos aqui vestindo esta carne, não nos encontramos na condição de missionários. Me desculpem um ou outro que possa aqui estar, mas na grande maioria dos encarnados em nosso planeta, especificamente aqueles que se reúnem sob a amorável doutrina que nos reeduca, somos criaturas endividadas, somos irmãos que carregamos no nosso passado ainda marcas profundas de rebeldia. Somente o Mestre, na sua misericórdia infinita, e a Mãe Santíssima, na intercessão, pede, favorece e nos abençoa. E esta encarnação é para nós, repleta de luz. Porém, não nos cabe mais qualquer outra posição. Não podemos mais justificar a ignorância. Hoje temos a certeza que somos espíritos eternos e que um dia todos nós seremos luz. Mas para que isso aconteça, é necessário deixar para trás o velho homem, as falsas crenças, as antigas desculpas que criávamos para nós mesmos. Necessário se faz. Abracemos a charrua sem olhar para trás. E aí então, conscientes de que nos espera no futuro o porvir, onde a fraternidade e o amor há de ser a organização das nossas vidas. O estatuto da nossa relação será o código divino. A fraternidade se evidenciará. Não mais existirá a predominância do mal. Assim nos afirma irmão Áureo no capítulo 12 da obra Universo e Vida. Temos, meus irmãos, que ouvir e refletir sobre a assertiva de Emmanuel.
Há 16 séculos nos estacionamos e vemos encarnações se perderem sem a respectiva produção e crescimento dos valores verdadeiros da nossa alma. De nada adianta o desenvolvimento de virtudes intelectuais sem alcançarmos também a conquista de valores morais. A perfeição do espírito se dá nesses dois campos, tanto na razão quanto no sentimento. Não nos é possível mais fugir a esta realidade. Não nos cabe, meus irmãos, as desculpas do personalismo, as fugas que nós realizamos da realidade da vida. Muito pelo contrário, faz-se necessário o nosso posicionamento, porque já conhecemos a doutrina espírita, já recebemos nessa vida os benefícios do Consolador prometido. Hoje nós temos uma casa espírita que nos abraça, que nos oferece diversas áreas de trabalho, de acordo com a simpatia da tua alma. Você poderá dedicar à infância, ao adulto, à evangelização, tarefas simples, como uma campanha de fraternidade Alta de Souza, onde você leva a mensagem espírita e você contribui com a melhora do nosso planeta, devolvendo aquilo que você recebeu. Não pensemos que esse capítulo de falsos cristos e falsos profetas são direcionados aos outros. Aproveitemos essas reflexões do Evangelho para cada um de nós. Até quando vamos ser infiéis ao Evangelho? Quanto tempo ainda permaneceremos na condição de falsos profetas, fugindo das verdades do Cristo? Porque o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Não existe, como Ele nos afirmou, nenhum caminho até o Pai, se não for por Ele. Assim, irmãos amados, que esta seja uma noite de profundas reflexões aos nossos corações. O que tenho eu devolvido ao universo, ao meu próximo, dos benefícios que eu tanto recebo? Como eu tenho aproveitado esse tesouro que tanto alivia, consola e orienta os passos da minha vida? Quais frutos tenho eu produzido? Do meu coração, o que tem brotado? São essas as reflexões que a noite nos convida. Como disse Santo Agostinho, e se chegasse a hora e eu consultasse neste momento a minha consciência, e a pergunta seria: o que tenho feito eu da minha vida? Como tenho eu aproveitado as oportunidades? Pensemos, meus irmãos, nenhum de nós podemos prever
a duração da nossa vida, do nosso momento atual. Não voltemos ao plano espiritual sobrecarregado de remorsos pelas oportunidades que deixei de passar em benefício da doutrina, em benefício do irmão que ainda não a conheceu. É da nossa responsabilidade esclarecer àqueles que ainda não foram brindados pela luz do Evangelho. Temos que nos fazermos figuras vivas do Cristo, sem hesitar momento algum na expressão da verdade, mas acima de tudo, no exemplo humilde, aceitando as provas com resignação, cientes de que, sendo Deus soberanamente justo e bom, tudo o que acontece de Deus também é bom. Se tudo vem de Deus, tudo é para o nosso bem. Se hoje, às vezes, não compreendemos as dificuldades atuais, se algum momento se nos apresenta como algum momento de desespero, de provas árduas, tenhamos a certeza, meus irmãos queridos, que tal qual acontece quando vamos graduar em um curso, quando vamos concluir uma etapa das nossas formações acadêmicas, nós passamos por testes, por provas. Necessário se faz nos preparemos para as mesmas, estudamos o conteúdo, dedicamos horas à compreensão da matéria. Assim é a vida. Necessário também o é que dedicamos horas na tarefa da construção dos nossos espíritos. Essa construção não pode e não deve continuar simplesmente no campo intelectual, pois que, para a regeneração do planeta, necessário se faz também regenerarmos os nossos corações. Somente através do amor ao próximo, somente através da atitude sincera e verdadeira de doar, sem preocupar em receber, de servir pelo amor de ser útil, de doar simplesmente pela bênção de poder servir. E assim, meus irmãos, não mais existirão falsos cristos ou falsos profetas, nem tampouco falsas doutrinas, porque não buscaremos mais olvidar as verdades eternas. Se hoje fugimos, é pela inércia, é por falta da disposição em fazer o bem. Emmanuel, ainda no Caminho, Verdade e Vida, e diz que não adianta uma placa apontar a fonte se você não souber se direcionar. E também você não adianta chegar à fonte limpa se você não souber como utilizá-la. A fonte limpa é o Evangelho. O caminho até ele é através da encarnação. Aqui, na experiência da vida, nós vamos ter a oportunidade de colocar em prática os valores já edificados em nossa alma. Por isso, sim, meus irmãos, não se colhem uvas das sarças ou dos espinheiros.
Necessário se faz arar a terra para que o bom fruto ali floresça. Todo agricultor sabe do esforço, desde quando suga a terra nas dores do arado, desde quando enterra a semente, e essa, na metamorfose da vida, se destrói para renascer e um dia saciar com os seus frutos a fome dos que a procuram, com sua sombra oferecer o abrigo. Assim somos nós, cada um de nós, filhos amados de Deus Pai, criados à sua imagem e semelhança, que por sua misericórdia infinita nos permitiu o livre-arbítrio. E cada um de nós resolvemos andar pelas estradas das nossas escolhas. Mas o retorno à casa do Pai, bem simbolizado também pela parábola do filho pródigo, nos assegura que estamos fadados a voltar para a casa do Pai. E quando isso acontecer, Ele nos receberá em festa. Então, meus irmãos, não esperemos mais. Marchemos firmes e resolutos. A casa do Pai só tem um caminho, é o caminho do amor, é o caminho da renúncia. Este orbe nem de longe é uma estação de férias. Nossos espíritos ainda não conquistaram a paz, mas ela está muito próxima. Basta aceitarmos que o reino de Jesus não é dessa terra de expiação e prova, que muito pelo contrário, as dores que nos pungem são ferramentas de reeducação. Tal qual o cinzel que fere o mármore para, sobre as mãos do artista, construir aquela obra, somos nós, criaturas sobre as mãos de Deus, dirigidas por um Cristo divino, um Messias, um ungido de Deus, um espírito de ordem pura, que participa diretamente da coordenação e formação dos mundos. Esses espíritos têm ligação direta com o Pai, e nós só poderemos chegar ao Pai através dele. Assim, meus irmãos, que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar sendo a bússola de nossas vidas. Que a bênção e a oportunidade do trabalho assistencial seja para cada um de nós o cinzel que reeduca e reimprime em nossas almas as verdades do Evangelho. Que o Lemana, o Lar Espírita Maria de Nazaré, que nos oferece o socorro e o amparo, possa também nos oferecer o trabalho que reeduca e orienta. E que possamos nós, meus irmãos, nessa noite, agradecidos por todos os recursos que recebemos nesta encarnação, levarmos aos nossos leitos a reflexão. Até quando nós seguiremos as falsas verdades? Até quando buscaremos para os nossos espíritos a fuga da realidade da vida? Ou
quando é, meus irmãos, que iniciaremos a tarefa, cientes de que nunca estaremos sós, e que o Pai misericordioso e justo nos espera e nos aguarda. Que o Senhor Jesus, nosso bondoso Mestre, permaneça nos conduzindo, nos orientando e nos permitindo a clareza para tirarmos esse retardo de nossa evolução moral, bem aproveitando esta oportunidade de vida. Mais uma vez nós agradecemos ao convite da casa, deixamos o nosso abraço sincero e verdadeiro, porque estarmos falando de Jesus, acima de tudo, é estarmos preparando o amanhã. E no porvir, o nosso planeta será regido pelo Evangelho do Mestre amado. Muito obrigado a todos. Que Deus seja louvado.